nascimento de Deus na alma. Para Mestre Eckhart, como para qualquer autor neoplatônico e também nesse período medieval, para qualquer autor aristotélico, a alma ela possui a força sensitiva, que está ligada ao corpo e, portanto, com a qual ela tem contato com o mundo, com as coisas. A alma também possui as forças da vontade, da razão, da inteligência. Mas, para além dessas forças, no cimo da alma, Mestre Eckhart diz que brilha uma centelha, e é uma centelha divina. Entretanto, tudo aquilo que a alma conhece do mundo, de si mesmo e até mesmo sobre Deus, encobre essa centelha. Essa centelha sempre está lá, porque essa centelha é a marca divina em cada homem. O nascimento de Deus na alma, e portanto o nascimento, na verdade, do verbo, da segunda pessoa, do Filho na alma, nada mais é do que um processo pelo qual nós nos damos conta dessa presença divina em nós. Para Mestre Eckhart, do mesmo modo que Jesus nasce em Maria, o verbo também nasce em cada homem. Para ele não adiantaria nada que Jesus tivesse nascido, mas também que não tivesse nascido em cada um de nós. Mas para que, tendo em vista, portanto, que a alma está encoberto, essa centelha, cimo da alma está encoberto pelas imagens e por tudo aquilo que nós sabemos e conhecemos de nós mesmos, do mundo e do próprio Deus, é preciso, portanto, que a gente passe por um processo de esvaziamento. É preciso, portanto, que a gente passe por um processo de nadificação para poder anular todas essas imagens, todo esse conteúdo, digamos assim, que nós temos em nós. Mestre Eckhart diz que é preciso até mesmo, nem mesmo saber que nós sabemos de Deus. Então, nesse processo nesse processo de conhecimento pelo qual a alma se dá conta do mundo, se dá conta de si mesma e também elabora conhecimento sobre a divindade ou sobre Deus, de fato tudo isso encobre. E o esvaziamento, o desprendimento é necessário, portanto, para que a alma possa se apresentar nua e virgem. As condições, portanto, para que Deus nasça na alma, as condições, portanto, para que Deus nasça na alma, é justamente esse desprendimento que para Mestre Eckhart é muito maior do que, por exemplo, a caridade, é muito maior do que a misericórdia. Isso parece estranhar quando a gente escuta um mestre medieval, um frade dominicano, dizer que o desprendimento é maior do que a caridade. Mas, por exemplo, para Mestre Eckhart, a caridade sempre nos lança para fora, porque a caridade ou a misericórdia tem a ver com a nossa relação com o outro, portanto, com algo que está fora de nós. O desprendimento é justamente esse processo pelo qual a alma se desfaz. Para Mestre Eckhart, essa semente divina que sempre está em nós, essa marca do divino em nós, ela pode ser comparada, nós já comparamos com a centelha, que basta qualquer processo desse de desprendimento para ela acender novamente, mas nós podemos compará-la também com a nascente, uma nascente de um rio. Por exemplo, nós sabemos um processo normal, um processo comum, onde você vai cortando as árvores, onde você vai matando a natureza ao redor da nascente, essa nascente ela vai morrer. Mas aos poucos, depois, se você for plantando, se você for tirando os entulhos, essa nascente novamente ela começa a borbulhar. É esse processo. Para Mestre Eckhart, como nós dissemos, a natureza odeia o vazio. Portanto, se nós nos esvaziarmos, de alguma maneira, Deus será obrigado a preencher esse vazio em nós. Tendo em vista que a natureza odeia o vazio e tendo em vista que a alma é divina, o divino preencherá esse vazio. O divino preencherá esse vazio. E essa relação aí que nós estamos tentando pensar entre a alma e o desprendimento, o nascimento de Deus na alma,
ela pode ser também pensada a partir de uma metáfora, da bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Para Mestre Eckhart, portanto, nós devemos ser pobres do ponto de vista de todo esse conteúdo que nós carregamos, né? Então, o pobre de espírito, né? O pobre de espírito, o homem pobre é aquele, por exemplo, que nada quer, é aquele que nada tem, né? É o que nada quer, o que nada tem, tendo em vista toda essa perspectiva quando a gente pensa com relação àquilo que a alma conhece e aquilo que está na alma. Portanto, em Mestre Eckhart, esse processo de despreendimento, esse processo de esvaziamento é o que permite que nós possamos conhecer a Deus diretamente, imediatamente, e não através dos enigmas ou das imagens ou das similitudes do mundo. De um ponto de vista assim doutrinário, teológico, para Mestre Eckhart, essas afirmações não são muito fáceis de serem digeridas. Porque quando eu falo de um conhecimento imediato, eu quero dizer que não existe diferença entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. Na verdade, não existe sujeito e objeto. Nesse sentido, Deus e a alma são um. Não tem imagem ou não tem nenhuma similitude ou nenhum enigma, alguma coisa que faça de meio para que a alma possa conhecer a Deus. E aí, nesse sentido, não existe para Mestre Eckhart a alma e não existe Deus nesse lugar onde alma e Deus se encontram. Na verdade, nem existe mesmo um lugar no qual eles se encontram. Então, portanto, não existem dois, mas existe um. Esse processo de retorno ao uno, né, para Mestre Eckhart é pensado porque no início, Mestre Eckhart tem uma expressão estranha, mas que faz muito sentido. Mestre Eckhart diz o seguinte: quando nós ainda não éramos. Quando nós ainda não éramos, nós éramos um com Deus. É claro que Mestre Eckhart está pensando aqui o processo anterior à criação, no qual nós éramos queridos, desejados, vistos por Deus, né? Estávamos em Deus, como os efeitos estão na causa, por exemplo, né? Estávamos em Deus, mas nós não éramos Deus. E esse processo, portanto, da criação, nesse processo de criação, ou nessa processão do homem, da alma de Deus, existe, portanto, uma dualidade. Mas é preciso depois esse retorno à unidade. O grande problema é se esse retorno à unidade, de um ponto de vista teológico, por exemplo, se ele se daria aqui, ainda nesta vida, ou somente numa outra vida, no pós-morte, né? Os termos latinos seriam se esse encontro com Deus, essa reunião com Deus, essa volta à unidade com o divino, ela seria possível se essa reunião, essa união com o divino seria possível em via, ou seja, no caminho, ou se ela seria possível apenas em pátria, seja em pátria, no pós-morte, na pátria celeste. Para alguns autores, esse processo de reunião com Deus, de volta ao divino, só seria possível em pátria, pós-ressurreição. E lá a gente veria Deus, não por meio de enigmas, mas face a face. Para outros, principalmente para os místicos, e no caso o Mestre Eckhart, esse é um processo pelo qual é possível que a alma possa conhecer a Deus imediatamente, tendo em vista esse processo de passar pelo despreendimento, pelo esvaziamento, de modo que aí a alma possa, nua, virgem, se encontrar numa linguagem do Cântico dos Cânticos com o seu amado. Todo esse processo de nascimento de Deus na alma, todo esse processo de esvaziamento, de nadificação, a gente pode às vezes, numa visão teológica mais moralista, nós poderíamos nos perguntar, então, o que é que tem a ver o pecado, como é possível o pecado nessa concepção? Aí dentro desse contexto, em que sentido também o pecado poderia nos afastar de Deus? Para Mestre Eckhart, o homem nobre é o homem no qual esse nascimento já se deu. Então, todas essas preocupações com a penitência,
todas essas preocupações com os pecados, com a moralidade, no homem nobre, no homem justo, no qual esse nascimento já se deu, isso não para Mestre Eckhart, um problema de primeira ordem, né? Não é um problema de primeira ordem. Não quer dizer que o homem nobre não peque, não quer dizer que o homem justo não peque, não deva fazer penitências, mas é um processo que para Mestre Eckhart não é a sua preocupação, porque ele já está falando de um homem numa outra dimensão, né? Desse homem no qual se dá conta de que ele é divino, de que nele tem uma centelha divina, e ele reconhece nesse processo de esvaziamento, ou se prepara nesse processo de esvaziamento, nesse processo de nadificação, né? E nesse processo de desprendimento, né? De empobrecimento do espírito, ele se prepara para este encontro. Então, se a gente fosse pensar nessa perspectiva e respondermos diretamente à questão, para Mestre Eckhart, a alma, ou dito em termos latinos, a mens, né? Porque se a gente for pensar em termos latinos, nós temos a ânima, ou seja, aquilo que anima o corpo, né? Que tem a função apenas de animar, mas nós temos também a palavra animus, também temos a palavra espíritos e temos também a palavra mens, né? Então, normalmente, nessa psicologia eckartiana, digamos assim, nós estaríamos falando mais nesse processo da mens, né? Estamos falando da mens. Agora, a alma, portanto, tem uma função de animar o corpo, mas tem funções de conhecer, né? E ela faz isso através das forças, né? Como a gente disse, os sentidos, a razão e o intelecto. Algo que para nós contemporâneos, modernos, nós perdemos o intelecto, porque a gente tem mais a faculdade sensitiva e a racional. E aí essa outra faculdade, lembro de um professor meu que falava da inteligência ou do intelectus como uma faculdade naturalmente metafísica, nesse sentido que é uma faculdade que está aberta para o sagrado, teologicamente falando, que está aberta para o ser, filosoficamente falando. A gente perdeu um pouco, porque para os medievais isso era muito claro. A razão, ela é uma faculdade discursiva. A razão nomeia, a razão discerne, a razão separa, a razão conceitua, mas nós temos uma outra faculdade, que é a faculdade intelectiva. Mesmo assim, para Mestre Eckhart, né, a mens, o apex mentis, o cimo da alma, essa centelha divina, é algo que está acima dessas forças. De onde Mestre Eckhart retira isso? Isso vem da interpretação agostiniana, que existe uma parte da alma chamada abditum mentis, uma parte escondida da alma. É esta parte escondida da alma, interpretada numa perspectiva mística, que aponta para Mestre Eckhart, onde se dá essa experiência com o divino. Essa experiência com o divino se dá nessa parte mais escondida da alma. Mas aí nós temos que superar por um processo de esvaziamento e desprendimento tudo aquilo que a gente sabe. De modo que o conhecimento de Deus é um conhecimento imediato e não mediado por enigmas ou por imagens sensíveis.